59. Guild Wars. Capítulo 555. Torre de batalha em grupo. Poder da Inglaterra. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado. Logo chegou a hora da competição ser retomada com a reentrada dos torcedores no estádio. Mais aderiram, enquanto alguns saíram, provavelmente para cuidar de tarefas do mundo real. Seja qual for o caso, a representação ainda foi intensa, pois as pessoas não precisaram sair de suas casas para mostrar o seu apoio ao seu país. O estádio encheu-se de paixões crescentes à medida que surgiam os competidores que permaneceram conectados durante todo esse tempo. Logo, a própria Amber apareceu acima da multidão, desta vez vestindo uma roupa reveladora de Kojiro. Senhoras e senhores, bem-vindos ao segundo dia da primeira competição internacional interjogadores. Na agenda de hoje, temos a torre de batalha de grupo, a batalha de escrita e o jogo da memória. Sem mais delongas, vamos ao primeiro. Ela então se virou para a sala de espera, como de costume. As equipes de combate dos vários países, por favor, estarão presentes em campo. Imediatamente, os 1000 combatentes, separados em grupos de 5, totalizando 200, materializaram-se em campo. Ao contrário de antes, onde eles usavam qualquer armadura que tivessem na seção individual, todos receberam cosméticos de cortesia que lhes permitiram trocar o que quer que estivessem vestindo por um uniforme desenhado por seu país de origem. Isso tornou a multidão mais vibrante, pois eles finalmente sentiram uma realeza com seus competidores, bem como uma sensação de imersão. Amber notou esse efeito com um leve sorriso antes de prosseguir. E agora, vamos manifestar a torre de batalha. Ela chamou enquanto batia palmas. Assim como ontem, todo o lugar tremeu quando a torre se ergueu do chão e ficou orgulhosamente sob os olhos de milhões de pessoas. Era um pouco maior do que antes, mas era isso. Geralmente ainda tinha o mesmo design e tudo mais, então não era fácil dizer qual era ou deveria ser a diferença. Bem, então competidores, por favor entrem na torre e comecem sua escalada. Amber instruiu enquanto os vários grupos entravam na torre de maneira ordenada. A seleção inglesa entrou no primeiro andar com expressões confiantes. Depois da conversa de ontem, eles sabiam que, além do país central e do México, tinham o time mais poderoso para batalhas relacionadas a grupos. A equipe inglesa era formada pelo Ranger de suporte Silen Qualquer, a Yalir Lucia, o tanque Noble Soul, o Ranger da Mage Deller Rap Cholar e o outro Ranger da Mage Deller Sublime Notion. Tinham a equipe mais completa e qualificada entre as demais, o que lhes dava uma vantagem. Especialmente porque ninguém em sua equipe tinha menos que uma classe épica. Até mesmo Rap Cholar e Joker tiveram a chance de lutar por uma classe épica depois de pagar um preço alto para os padrões do Sublime. No momento em que chegaram ao primeiro andar, viram um enorme gigante saindo de uma caverna na encosta de uma montanha, com 2 cabeças feias em um ombro e uma clava gigante arrastando-se atrás dele. Nome: Senhor Ogro de 2 cabeças. Monstro Tenente Rank Nível 100 HP, 30 milhões. O grupo ficou chocado com a quantidade de HP que o monstro tinha. Era quase tão resistente quanto os monstros reais do Rank 4. Se essa fosse a tendência para os monstros daqui para frente, então faria sentido que esta fosse uma batalha em grupo. Se tivesse uma quantidade normal de HP, seria fácil para a equipe liberá-lo em segundos e seguir em frente. Agora, porém, havia uma sugestão de desafio nisso, mas não muito. Luz do heroísmo. Noble Soul rugiu quando um brilho vermelho dourado emergiu de seu corpo, cobrindo-o como uma aura. Ele então correu em direção ao monstro, que rugiu estrondosamente antes de balançar sua clava sobre o sujeito. Noble Soul simplesmente zombou e balançou sua espada para enfrentar o ataque, não apenas bloqueando-o, mas também desviando-o. O Lorde Ogro de 2 cabeças ficou chocado ao se desequilibrar rapidamente, sua clava quase saindo de seus braços devido ao preconceito. Mesmo que Noble Soul estivesse sozinho, ele poderia facilmente derrotar esses monstros até a morte, só que levaria muito tempo. No entanto, ele obviamente não estava sozinho e isso foi divulgado quando 2 ataques diferentes atingiram o Lorde Ogro. Thunderstrike.
Flame Pilar Sublime gritou enquanto lançava duas magias ofensivas de elementos diferentes ao mesmo tempo usando um de seus cajados cada. Palavra de poder, Eviscerar. Rapicholar murmurou gentilmente, passando o livro diante dele como se fosse uma tela, jogando fora uma palavra cristalizada que estava escrita em inglês. O Thunderstrike atingiu o Ogrilor no topo de sua cabeça enquanto o Flame Pilar emergiu de suas pernas e o assou de baixo para cima. Ser atingido por essas duas habilidades diferentes ao mesmo tempo era um nível de agonia que as palavras não poderiam sequer descrever. O Lorde Ogro de Duas Cabeças gritou de angústia enquanto tentava escapar do ataque, porém Silenwalker levantou a mão e ordenou que as sombras se levantassem e amarrassem o monstro da cabeça aos pés, envolvendo como um press-no sobre. Parecia uma encadernação estilo BDSM. A expressão de Silenwalker congelou quando ele percebeu que agiu sem pensar, e todos os olhares caíram sobre ele. Então os mesmos olhos se voltaram para Lúcia, que corava com a cabeça baixa, e os lábios das outras três não puderam deixar de se contorcer. Sempre foram os nobres e gentis, né? O mundo de poder que avançava em direção ao Lorde Ogro se transformou em lâminas afiadas que o cortaram por toda parte, cortando profundamente seus ossos e espalhando seu sangue por todo o lugar. Menos 2.340.980. Menos 3.452.000. Menos 7.122.055. Em apenas uma salva, o grupo tirou mais de 30% da saúde do Lorde Ogro, e eles nem estavam usando habilidades poderosas ou úteis em seu arsenal, apenas aquelas com uma porcentagem de dano razoável e um tempo de recarga gerenciável. Ele ainda estava preso, incapaz de se libertar devido ao poder de Silenwalker. Como tal, Sublime e Rapicholar continuaram a lançar ataques sobre ele até que se transformou em cinzas em poucos segundos. Ao passar por este andar, a equipe subiu até o próximo para ver que tipo de inimigo enfrentariam desta vez. Eles ficaram naturalmente sem palavras quando viram que era um coelhinho fofo com um chifre dourado na testa. No entanto, Noblessoul colocou uma expressão severa enquanto avançava em direção à coisa. Entre risos e lágrimas, Lúcia só pôde perguntar: por que a cautela? Foi seu parceiro, Silenwalker, quem respondeu com tom grave. Montipton. Infelizmente, Lúcia não conseguiu a referência, mas Sublime e Rapicholar sim. Assim que se lembraram, seus rostos mudaram enquanto davam um bom espaço ao campo de batalha e se certificavam de que estavam no limite do alcance de ataque antes de iniciar suas salvas. Lúcia ainda estava confusa, mas ela lançou um buff em Noblessoul de qualquer maneira. Portaria. A aula de Lúcia era especial, uma classe de curandeiros lendários chamada Bispo Divino. Sua classe era semelhante ao Armspring no sentido de que eram muito curativas, mas ao contrário de Armspring, Lúcia tinha alguns feitiços de ataque do elemento luz. Santo Bispo, classe lendária, rank 3, habilidades, palavra divina, passiva, aura de recuperação, passiva, ordenança, ativa, luz sagrada, ativa. Lâmina de purificação, ativa. Escudo de luz, ativa. Proteção da luz, passiva. Fluxo de luz, passiva. Estatísticas iniciais, STR 10, Dex 10, em 30, Int 50, SPR 30, Chá 20, LCK 10. Taxa de ganho de ESP, 180%. Dificuldade de classificação, 15%. Armas de classe, qualquer cajado. Habilidades de classe, qualquer cura, luz. Palavra divina, habilidade passiva. Efeito: a bênção das divindades foi dita a você. Todas as habilidades e técnicas de cura são aumentadas em 250%. Aura de recuperação, habilidade passiva. Efeito: uma área de 5 km ao redor do seu corpo recuperará automaticamente 5% da saúde de todos os aliados a cada 30 segundos e restaurará totalmente a saúde, mana e resistência a cada 5 minutos em que permanecerem vivos e dentro do alcance. Refeito: abençoe um aliado com a ordenança divina, permitindo-lhe aumentar seu dano, defesa em 150%, velocidade de ataque e movimento em 30%. Status de invulnerabilidade de 2 segundos. Duração, 5 minutos. Tempo de espera, 10 minutos. Luz sagrada, habilidade ativa. Efeito: condensa a luz da santidade em qualquer aliado, restaurando 75% da saúde imediatamente e 25% ao longo de 5 segundos.
Mana e vigor também regeneram 45% mais rápido. Duração 1 minuto. Tempo de espera, 15 segundos. Lâmina de purificação. Habilidade ativa efeito. Invoca uma lâmina sagrada feita de energia luminosa para destruir seus inimigos e trazer justiça divina sobre eles. Isso causa 90% de dano leve a um único alvo. Tempo de espera, 5 minutos. Escudo de luz. Habilidade ativa efeito. Concede a um aliado um escudo de energia de luz que repele 30% de todos os danos físicos e mágicos e pode ser espalhado para até 5 aliados com porcentagem de proteção reduzida de acordo. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 2 minutos. Lintsword. Habilidade passiva efeito. Você, o Bispo Divino, é uma faceta importante da santidade na Terra. Como tal, você tem uma barreira divina natural ao seu redor que repele 70% de todos os tipos de danos, independentemente da fonte. Fluxo de luz. Habilidade passiva efeito. Como aquele que foi abençoado pelas divindades para liderar a Terra, você tem uma proximidade incomparável com o elemento luz. Todas as habilidades e técnicas baseadas na luz são aumentadas em 120%. Sua classe manifestou perfeitamente o que se esperava ver de um curandeiro lendário. Ao contrário de Eva, quem percorreu o caminho da edificação e da desintegração da luz, Lúcia trilhou o caminho da iluminação e da restauração da luz. Eles eram uma espécie de dois extremos dentro do mesmo grupo. Atrás dela, Silencoque lançou suas sombras para tentar prender o coelho. Com seu tamanho pequeno, não demoraria muito para capturá-lo, mas Silencoque enviou um grande número deles. O próprio coelho ficou ali confuso por alguns segundos, perguntando-se por que os humanos estavam correndo. Quando detectou a intenção de matar deles, seus olhos de repente ficaram vermelhos quando ele atacou a Noblissou com os dentes à mostra. Nome: Kutuitliwabit, monstro de tenente rank nível, 105 HP, 24 milhões. Noblissou não foi capaz de acompanhar seu movimento porque a velocidade do monstro estava fora dos limites. O que salvou não foi apenas a portaria de Lúcia, mas o fato de lhe ter assumido que esse monstro seria do tipo rápido. Como tal, ele esperou que seu chifre colidisse com seu corpo e o perfurasse. Rangendo os dentes de dor, Noblissou agarrou a maldita fera com força, como se fosse seu mestre dando-lhe um abraço. O monstro entrou em pânico ao ser capturado assim, debatendo-se no abraço de Noblissou, mordendo e arranhando-o de todas as maneiras que podia. No entanto, suas tentativas foram inúteis, pois centenas de ataques elementais choveram sobre Noblissou, que também choveram sobre o monstro. Felizmente, o realismo Tier 2 apenas fez com que um jogador pudesse ser ferido por seu próprio ataque, e não que um jogador pudesse machucar companheiros de equipe em seu próprio grupo. O fogo amigo ainda não existia, então o grupo poderia aproveitar essa brecha para lidar com um monstro pequeno e rápido como esse. Na verdade, não deveria ser tão fácil lidar com um monstro como esse, mas o simples fato é que 4 dos 5 competidores reconheceram o monstro como sendo semelhante a outro de um filme antigo que se tornou referência da cultura pop para muitos MMO desenvolvedores nos primeiros dias. Como eles funcionavam com a suposição de que era um monstro do tipo velocidade, eles tiveram sorte quando sua suposição provou estar correta e, naturalmente, as ações que eles já haviam tomado os fariam lidar com esse monstro de uma só vez. Afinal, o monstro esse não esperava que seu segredo fosse revelado à primeira vista devido a alguma referência obscura. Normalmente, no momento em que ele se movia, seus inimigos já estavam mortos há muito tempo ou incapazes de alcançá-lo. O pobre monstro coelho só poderia ser espancado até a morte dessa maneira, fazendo com que os torcedores da Inglaterra de fora sentissem simpatia por ele. No entanto, eles se importavam mais com a vitória do seu time, então continuaram a torcer por eles enquanto subiam para o terceiro andar. O terceiro andar era muito mais sinistro, pois eles apareceram em uma mina subterrânea com um túnel largo o suficiente para os 5 caminharem lado a lado confortavelmente. Levava a uma pequena caverna onde pilhas de rochas estavam acumuladas, seu uso e valor obscuros, pois eram apenas suportes para o mapa. O grupo ficou em posição de prontidão quando ouviram um barulho rítmico ocorrer rapidamente, até que o pequeno corpo de um anão surgiu de um buraco e olhou para eles com olhos vermelhos branquiçados que não tinham pupilas. Nome: Diger, monstro de tenente rank nível, 110 HP,
45 milhões seus bastardos querem me roubar o meu lugar? Sobre meu cadáver. O sujeito rugiu e atacou-os sem sequer se preocupar em ouvir o lado deles da história. Felizmente, nenhum membro da seleção inglesa foi suficientemente brando para considerar a negociação. Eles estavam com o cronômetro, então o mesmo tempo que poderia ser gasto para convencer esse sujeito de que eles eram inofensivos, se uma ideia tão fútil funcionasse, poderia ser gasto para estripá-lo vivo como um peixe. O anão empunhava uma picareta como um martelo, balançando-a para atingir a alma nobre em velocidades chocantes. Não só isso, o corpo já musculoso do sujeito havia crescido 2 tamanhos, fazendo parecer um idiota que havia sido encolhido pela metade. A espada grande de Noble Souls era uma arma perfeita para usar como defesa contra a picareta, já que mesmo os golpes rápidos e habilidosos do anão atingiriam principalmente a lâmina da arma. Os sons estridentes dos ataques irritariam os ouvintes, mas eles foram atraídos para a batalha em alta velocidade. Muitos não sabiam muito sobre Noble Soul, vendo como um mero vassalo da Umbria alguém que viveria para sempre na sombra daqueles melhores, mas suas técnicas em exibição agora mostravam porque ele também era uma lenda do FIV Sports. Noble Soul ainda perdeu em uma disputa de força, então ele estava sofrendo um pouco de dano a cada golpe. Aqui, Lucia teve que se aproximar e curá-lo intermitentemente para mantê-lo à tona, enquanto Silen qualquer enrolava o anão com mais e mais amarras. Sua alta força o fez quebrar alguns, mas cada 3 gavinhas de sombra que ele quebrava abririam a onda para mais 5. Em pouco tempo, ele estava preso a um lugar, lutando para se libertar enquanto mais e mais tentáculos apareciam e o seguravam mesmo quando ele os quebrava. Durante todo esse tempo, Sublime Notion e Rapesholar não estavam peidando. Sublime lançou uma lança de gelo para perfurar o alvo enquanto seu outro cajado lançou Small Tornado. Rapesholar ainda estava usando suas palavras de poder, pois não via necessidade de usar suas habilidades mais fortes. Como tal, desta vez ele usou a palavra emular, que entrou no corpo do anão e incendiou suas entranhas, fazendo o sujeito rugir em uma agonia que arrepiava até os ossos. Mesmo quando a lança de gelo sublime e a espada do vento cortaram e perfuraram o sujeito, elas logo foram extintas pelo calor absoluto dentro de seu corpo. Amarrado dessa maneira, o Diger foi cozido até a morte por dentro, torturado e agonizado do começo ao fim. A equipe inglesa avançou para o 4º andar, que era outro mapa subterrâneo, mas desta vez uma catacumba cheia de teias. Das sombras, uma aranha gigante do tamanho de uma pequena casa veio correndo, suas quelíceras pingando ácido enquanto olhava avidamente para os 5 pedaços que entravam em seu covil. Nome: Aracnídeo Ácido, monstro de tenente nível, 115 HP, 14 milhões. Embora possa ter menos HP do que os anteriores, o grupo não se sentiu reconfortado. Afinal, monstros como esse eram do tipo controle de multidão. Eles não lutaram sozinhos, mas geraram acréscimos infinitos que ocupariam sua atenção enquanto reduziam o número do grupo com ataques de longo alcance e armadilhas precisos. Caso em questão, o monstro gritou alto e apontou sua fieira para o grupo. Em vez de atirar teia, inúmeras bolas pretas foram atiradas como chuva, as bolas cobertas por um fluido pegajoso e fedorento que derreteu o chão. Assim que as bolas pousaram e se acomodaram, elas se revelaram filhotes de aranha do tamanho de um cachorro pequeno. Eles esmagaram suas mandíbulas em confusão e então receberam o comando espiritual de sua mãe para atacar os inimigos diante deles. Como tal, eles enxamearam em direção à festa em um mar de membros saltitantes que dariam arrepios a qualquer um. A esse respeito, havia pouco que a Noble Soul pudesse fazer em termos de enfrentar o monstro à distância. Em vez disso, coube a Sublime e Rapesholar derrubar o próprio monstro enquanto Silen qualquer controlava os aliens usando suas sombras. Ele começou a suar, pois era difícil lidar com o grande número deles, mesmo com sua destreza. A drenagem de mana também foi astronômica, já que a quantidade que ele teve que matar no segundo foi realmente demais. Esta era uma situação em que ataques em áreas amplas fariam toda a diferença, mas ninguém do grupo queria desperdiçar suas habilidades em área apenas no 4º andar. Afinal, eles pretendiam bater os recordes da torre de batalha individual e chegar ao 30º andar e além usando o poder de seu grupo. Para que isso acontecesse, eles tiveram que vencer as lutas anteriores de forma semelhante a uma blitz, preservando suas habilidades que tinham longos tempos de espera e ótimos efeitos para mais tarde.
Neste momento, Happy Cholar suspirou enquanto tirava uma única runa de seu tomo e empurrava para os filhotes. O que aconteceu a seguir chocou todo o grupo. Guild Wars. Capítulo 556. O trio desavergonhado. Os três primeiros e seus comparsas não conseguiam entender o porquê, mas no momento em que ouviram essa risada sinistra, um sentimento de medo e preocupação os dominou. Juntamente com a expressão relutante no rosto de Draco, como se o tivessem forçado a um beco sem saída, eles sentiram que poderiam ter cometido o maior erro de suas vidas. Quem? Quan. Eu, Kyong-ki, finalmente fui liberado após 1000 anos de sono. Este mundo agora desmoronará sob meus pés. Que. O leão nefasto gritou enquanto saía do portal. Xizzi, este parece um ótimo local. Seria uma pena se alguém introduzisse caos e sofrimento. Ei! O vergonhoso lagarto Overgrown gritou com os olhos cheios de maldade. A multidão ficou sem palavras. Eles pensaram que esses dois seriam monstros poderosos, mas eram apenas montarias de rank 3. Vendo isso, sua cautela diminuiu, pois eles sentiram que nada que esses dois pudessem fazer poderia prejudicá-los no mínimo. Oh, olhe, é o irmão Draco. Ah, esse sujeito aqui, qual é o problema? Por que você nos convocou agora? Kyong-ki perguntou com um sorriso astuto. Ah, esse sujeito nunca nos ligaria a menos que houvesse algo que ele não pudesse lidar. Compartilhe rapidamente os detalhes se for algo bom, e engula um caranguejo gigante vivo se for algo ruim. Clarente acrescentou enquanto esfregava o queixo. Os lábios de Draco se contraíram, mas ele sabia que desta vez, ele precisava do poder extraordinário dos dois palhaços, o poder deles em fazer com que as pessoas morressem por cuspir sangue ou por explosão de células cerebrais. Como tal, ele equipou o fluxo de pensamento do desavergonhado, mocinho Draco e o deixou dar tudo de si. Era hora de mostrar a essas duas pessoas que seu nível de descaramento não estava nem no estágio de refinamento de que, muito menos desses três que não estavam tentando se tornar senhores do Down. Imediatamente, os olhos de Draco ficaram úmidos. Tenho tentado tanto deixar todos aqui felizes e em paz, mas esses bandidos só querem sufocar meu progresso. Coisas para os outros em troca de coisas que eles não precisavam. Existe uma razão para ir tão longe? Vendo sua expressão magoada e ouvindo sua voz embargada, muitas das mulheres ao redor sentiram o coração doer. Ver um homem tão bonito e valente reduzido a isso depois de realizar uma causa tão nobre os tocou profundamente. Como tal, seus olhos ficaram vermelhos de ódio e raiva quando olharam para os homens. Até Dorothy começou a sentir que tinha ido longe demais, ao enxugar rapidamente os olhos úmidos com o lenço da Harry Rank. Os próprios homens sentiram seus rostos congelarem. Porque as mulheres estão olhando para nós como se quisessem nos esfolar vivos. Ei, porque as mulheres que estavam bloqueando ele conosco também estão indo embora. Que sujeito valente e benevolente. Eu definitivamente não seria tão bom a ponto de ajudar os outros por tão pouco ganho. Kyong-ki rugiu com tristeza em sua voz. Despicável. Para intimidar um cavalheiro tão refinado que só busca melhorar o mundo, que tipo de demônio você deve ser? Clarente acrescentou enquanto apertava o coração de dor. Isso deixou as mulheres ainda mais irritadas por causa de Draco, mesmo aquelas que estavam enroladas nos braços de seus amantes que haviam tomado durante sua estada de 100 anos, começando a sair e se afastar. Isso chocou os homens ao perceberem que, com apenas algumas palavras, ele havia causado diretamente uma grande brecha entre os dois sexos na torre. Isso não seria um problema lá fora, mas aqui. O que mais havia para fazer quando não subia na torre, mas discutia o dado do cultivo duplo. Se todas as mulheres decidissem ignorá-los pelos próximos 3 anos, elas deveriam fazer um buraco nos travesseiros e bater como se fosse carne seca rebelde. Ei! Kia. Ui. De uma posição que as mulheres não podiam ver, a expressão magoada de Draco e a expressão taciturna de seus dois companheiros desapareceram enquanto eles exibiam os sorrisos mais presunçosos possíveis, além de serem tão puníveis que seria um pecado deixá-los ir. Impune. Muitos dos olhos dos companheiros ficaram vermelhos quando perceberam que estavam sendo tocados assim, e alguns não puderam deixar de correr para atacar o trio. Os rostos dos três mudaram abertamente, pois não fizeram nenhuma tentativa de se defender e deixaram que esses sujeitos os espancassem um pouco. Isso chocou as meninas e alguns dos outros caras sensatos,
até que todos foram subitamente congelados por uma força invisível que os manteve no lugar. Eles então viram o orbe que os guiou quando chegaram à torre, Tadaima, aparecer diante de todos. Intenção hostil detectada e ações violentas foram realizadas. Vítima: Trial Taker Draco, seu Monte Kyongki e seu combate Petit Clarente. Agressores: Trial Taker Garion, Trial Taker Benedict, Trial Taker, etc. Tadaima então pairou sobre Draco e companhia. Uma luz emergiu de seu sensor que examinou os corpos dos três, detectando o nível de dano causado. Imediatamente, Draco teve uma ideia. Ele deixou a energia das trevas correr solta em seu corpo usando sua linhagem para danificar seus órgãos internos. Como não era uma habilidade baseada em sistema, a torre não poderia impedi-lo de usá-la nem detectá-la. Vendo isso, os rostos daqueles congelados mudaram muito, embora não conseguissem mover seus corpos. Os olhos daqueles que estavam espancando Draco se arregalaram especialmente, pois sabiam que mal tinham conseguido tocar sua armadura, muito menos causar tanto dano. Detectando danos flagrantes, os ferimentos internos sofridos são profundos. Sem tratamento médico, a recuperação é impossível. Tadaima então pairou sobre Kyongki e Clarente, que eram espertos o suficiente para usar meios secretos para se machucar, também tossindo grandes quantidades de sangue. Ela então fez a mesma avaliação para eles, antes de recorrer aos agressores. De acordo com as regras da Torre da Babilônia, todos os agressores serão lutados de acordo com os danos que causaram. Como tal, o total de pontos de pontuação acumulados por cada participante do julgamento do lado dos agressores será deduzido e pago às vítimas como compensação. As palavras de Tadaima foram como uma bomba explodindo nas mentes de todos os ouvintes. Ninguém se preocupou em começar uma briga nos primeiros dias porque estavam ocupados subindo no chão. Aqueles que vieram depois não tiveram muitos pontos para marcar. Então aqueles que lutaram geralmente cumpriam uma punição ou outra na torre dependendo da gravidade da luta. Mas esses caras eram os comparsas dos três primeiros. O mais baixo entre eles estava no rank 100, com mais de 30.000 pontos de pontuação, e somava um pouco mais de 30. Que tipo de coisas foi isso? Os próprios agressores acabaram sentindo uma doçura na garganta ao cuspirem um bocado de sangue de dor. Só de ouvir o que Tadaima disse, eles sofreram ferimentos muito mais graves do que os falsos que Draco e seus dois amigos sofreram. Falando neles, os olhos do trio se arregalaram de surpresa enquanto se entreolhavam. Puta merda, havia algo assim também? Incrível. Ainda não acabou. Tadaima voltou-se para os agressores e falou com um tom um pouco mais frio que o habitual. Como os agressores gastaram alguns ou todos os seus pontos de pontuação acumulados desde o primeiro andar em várias coisas, foi determinado que agora existe uma dívida, ou ser colhido em partes. Isso fez com que os agressores demonstrassem horror e medo em suas expressões. Seus ferimentos já profundos pioraram ao serem arrastados por uma corda invisível por Tadaima. Logo, a área voltou ao normal e todos se sentiram livres de suas amarras, mas ninguém falou. Até mesmo o Chamelestrio estava tremendo de medo. Puta merda, isso foi assustador. Mesmo depois de ter seus pontos tomados, a torre ainda não estava disposta a deixá-los ir. Todos perceberam que, por mais irritados e ofendidos que estivessem, nunca deveriam atacar outra pessoa enquanto estivessem aqui. O Chamelestrio percebeu que não seria capaz de usar o mesmo truque duas vezes e ficou de pé. Imediatamente, todos lhes deram amplo espaço, mesmo aqueles que os haviam apoiado anteriormente. Não havia como evitar, eles foram a causa direta do que aconteceu, então todos sentiram que abordá-los de forma errada poderia ser mal interpretado pela torre. Eles não queriam enfrentar o mesmo destino dos companheiros anteriores. Vendo que as coisas não estavam bem, Draco rapidamente assumiu uma expressão de alívio. Uau, graças ao rápido aparecimento de Tadaima, fomos salvos. Se não fosse por isso, poderíamos ter sido espancados até a morte pela multidão para esconder sua vergonha de fazer o mal. Isso mesmo. Acho que eles tiveram o que mereciam. Ninguém é tão perverso quanto eles, então provavelmente é impossível que a punição de todos vá tão longe. Kyongki acrescentou com um aceno de cabeça. A torre é incrivelmente justa. Somente quando você ataca alguém com a intenção de matar ela mostraria esse nível de crueldade. Então, novamente, quantos teriam corações tão malignos aqui? Clarente também concordou com uma risada. Ao ouvir isso,
A multidão foi sacudida pelo medo e pelo pânico ao se lembrarem da causa e do efeito que levaram ao que acabaram de ver. Percebendo que quase haviam afastado esses três por preconceito depois do que acabaram de sofrer, muitos deles se sentiram muito mal. Independentemente do que aconteceu, minha intenção em vir aqui hoje foi dupla. Em primeiro lugar, para completar meu acordo com a senhorita Eleanor. Em segundo lugar, para abrir minha própria barraca vendendo exclusivamente itens e equipamentos lendários em troca de recursos especiais da torre. Certifique-se de patrocinar meus produtos se precisar deles. Ao ouvir isso, os olhos da multidão se iluminaram. Os três primeiros que ainda estavam atrás com expressões estupefatas balançaram a cabeça quando se lembraram do motivo de terem vindo aqui. Imediatamente, eles tentaram fazer com que seus comparsas avançassem, mas os companheiros faziam caretas como se não pudessem ver seus chefes. Eles assobiaram enquanto verificavam as unhas enquanto outros olhavam para o céu como se os textos celestiais estivessem localizados ali. Isso deixou os três primeiros sem palavras, enfurecidos e desamparados. Depois de ver o que aconteceu da vez anterior, quem ainda daria um passo à frente por eles? A torre estava prestes a fechar. Não havia necessidade de colocar em risco seus próprios benefícios apenas para estes três. Na verdade, porque eles se preocuparam em ouvi-los. Não era mais como se eles fossem subir na torre e precisassem do avanço dos três primeiros para seguir em frente. Provavelmente era porque estavam acostumados com o status quo que ainda obedeciam às ordens, mas depois de acordarem chocados com o que aconteceu, perceberam que não precisavam mais fazer isso. Como tal, a maioria deles seguiu Draco diretamente para ver o que sua loja ofereceria, ignorando seus ex-chefes. Isso fez com que as expressões dos três primeiros caíssem, pois ficaram chocados e horrorizados. Eles saíram daqui em massa com pompa e ferocidade sem fim para suprimir o que parecia ser apenas mais um alvo, mas agora haviam perdido tudo o que construíram nos últimos 100 anos. O que doía era que não havia nada que pudessem fazer sobre isso, a menos que quisessem acabar como aqueles outros caras. Eles só conseguiram engolir sua raiva e sair da área, ignorados pela multidão enquanto estavam focados na barraca recém-construída que brilhava com uma luz dourada. Draco viu que poderia gastar pontos para atualizar sua loja, então usou diretamente parte do valor que recebeu com os reparos para torná-la uma grande barraca que ocupava praticamente 1/16 do espaço de toda a rua. Ao ver que a loja era tão magnífica, os curiosos ficaram surpresos. Se eles não soubessem que Draco estava vendendo itens lendários, eles ainda parariam para dar uma olhada, já que ninguém mais na torre tinha coragem de investir em uma loja tão grande. Draco então foi até o vendedor e ajustou a interface da loja. Imediatamente, quase 100 itens lendários foram exibidos. Eles eram todos de diferentes tipos e utilidades, mas eram todos de muito boa qualidade, mesmo para o padrão Legendary. Draco também listou que uma certa lista de itens poderia ser trocada por qualquer item de qualquer tipo. Esses eram os recursos de que ele e Eva precisavam, assim como Clarence e Kyung-ki, que acrescentaram algumas coisas de que também precisavam. Bem, Clarence e Kyung-ki não precisavam deles pessoalmente. Um era um dragão divino que não teria problemas em alcançar o posto divino junto com Draco, e o outro era um leão de posto 7 que também ascenderia ao posto divino com sua linhagem. Aqueles para quem eles estavam comprando essas coisas eram Jonah, o Silver Drake e Sheera, a Manticora, bem como Neme e a Spear. Como as intenções deles eram nobres, Draco não os impediu, mas como poderia não provocá-los? Ei, você não disse que o ancião que virou Draco estava sob um grande dragão divino como você, garoto lagarto? E você, desde quando você se preocupa com sua família, seu vilão promíscuo? Clarence corou e virou a cabeça. HHMPH. Isso é só porque estou me sentindo benevolente. E não é como se eu gostasse dela nem nada, baca. Kyung-ki riu ruidosamente. Ah, um pai como eu deve naturalmente mimar minha família. Eu não sou como um sujeito que coleciona esposas como um Pokémon e negligencia meus filhos para participar de algumas missões gays. Clarence engasgou quando Draco foi jogado de volta contra uma parede, deixando uma enorme marca nela. O sujeito foi forçado a tossir 3 maços de sangue devido ao poder da repreensão de Kyung-ki. Clarence fez um sinal de cruz e ficou grato por não intimidar Kyung-ki com frequência. Quem diria que o leão poderia ser tão cruel quando você menos esperava? Com licença, você é um dragão?
Uma garota com 2 chifres curvos em cada lado da cabeça perguntou enquanto piscava. Ela era bastante alta e tinha uma figura adorável que lembrava de Carrie, mas sua pele era de um tom escuro de cinza e seus olhos tinham córnea azul e pupilas brancas. Ao ver que alguém estava interessado nele, Clarence riu e se virou. De um mero dragão, ele se transformou em um dragão com um topete chamativo e roupas elegantes de cafetão. O sujeito sorriu, mostrando uma linha de dentes de ouro e prata espalhados intermitentemente com seus dentes normais. A enorme quantidade de joias em seu pescoço faria até mesmo 2 Chains fugir de vergonha. Isso mesmo, Babi. Se você quiser saber mais sobre esse deus dragão, pode dar uma olhada no meu cartão de visita. Clarence disse suavemente enquanto passava a mão pelo topete e tirava um pequeno cartão que jogou para a garota sem sequer olhar para ela. Sem palavras, a moça capturou o cartão e deu uma olhada nos detalhes. Nome, Claudette Chains, aluguel e idade, imemorável construir, diferente tipo sanguíneo, gelo sexista raça, IST casado com, o jogo estado, divino nação, ampla casa, os céus banheiro, a terra tamanho da garagem, capacidade 21 número de carros, 6 necessidades, especial que, 0 de se, normoso ocupação, ocupado enxadas, infinito esposas, nenhuma vaxado nível de potência, 530 mil formulário. Final. Depois de ler isso, a garota com chifres sentiu sua mente explodir. Kyung-ki, que estava olhando, estremeceu e murmurou. Senti uma grande perturbação no Down, como se milhões de células cerebrais de repente gritassem de terror e fossem silenciadas de repente. Draco também sentiu isso, mas só pôde suspirar pela moça. Ela veio aqui com boas intenções, mas teve que perder 90% do seu Ki em apenas um encontro. Que trágico. Draco só poderia teletransportá-la rapidamente para evitar que ela sofresse mais. Clarence ficou extremamente insatisfeito com isso e correu até Draco para espancá-lo. No entanto, ele e Kyung-ki foram coletados no universo interno imediatamente. A loja tinha função de troca automática, então ele não precisava estar aqui para fazer as transações. Elas seriam feitas de forma autônoma. Como ele terminou sua tarefa, ele se despediu diretamente de Eleanor, que assistiu tudo acontecer com uma cara séria e lábios trêmulos. Eventualmente, Draco retornou ao seu castelo depois de verificar sua pontuação acumulada, que agora havia aumentado para 244.987 pontos, mesmo depois do que ele gastou para melhorar a pontuação. Infelizmente, a pontuação que ele recebeu como compensação não foi adicionada à sua classificação, mas apenas utilizável. Como tal, ainda mostrou que Draco estava no rank 663 com 9.900 pontos no total. Para ele tudo bem, pois seria estranho estar no terceiro andar com tantos pontos, mais do que qualquer um dos 3 primeiros que estavam tão perto do último andar. Bem, já que era esse o caso, já era hora de ele continuar sua escalada, não? Guild Wars. Capítulo 557. O terceiro andar. O terceiro andar. Missão divina. Descrição. Depois de ser brutalmente massacrada durante uma festa de comemoração, a vila de Ironwood não existe mais. Escondido entre os escombros, você consegue evitar a matança e escapar enquanto o fogo arde no que costumava ser sua casa. Fuja para o oeste na esperança de que seus perseguidores não o capturem primeiro. Limitação 1. Seus equipamentos/habilidades/feitiços/habilidades anteriores foram selados. Limitação 2. Você foi redefinido para o nível 1. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Provisão 3. Os inimigos são um pouco mais fáceis de matar. Disposição 4. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensas de nível bronze. Draco recuperou a consciência enquanto estava sentado dentro de uma carruagem que se movia a uma velocidade vertiginosa. Ele viu que, assim como das outras vezes, Eva, Roma, Zayn e Kari foram convocados ao lado dele com os mesmos trajes que usavam anteriormente. Eles também ficaram surpresos com o cenário repentino em que foram lançados, mas rapidamente se adaptaram depois de lerem os detalhes deste andar. O próprio Draco esfregou o queixo e falou primeiro. Bem, lindas,
Muita coisa aconteceu entre o momento em que concluímos o segundo andar e o momento em que comecei este andar. Ou seja, consegui descobrir algumas coisas importantes sobre esta torre. Então aqui está um breve resumo do que aconteceu. Draco começou a explicar enquanto a carruagem balançava e tremia continuamente devido à rapidez com que avançava nessa estrada rochosa. Ao ouvir, Zayn e Eva tiveram a expressão mais solene enquanto Roma balançava a cabeça com leve consternação. Picari seguiu em silêncio, mas seus olhos se arregalaram em certo ponto. Que torre boa! Interessante! Zayn exclamou com um sorriso astuto. Eva franziu a testa. Sinto quase 100 perseguidores se aproximando da carruagem. Eles parecem ser o mesmo rei dos cavaleiros que matamos no andar anterior, e estão montando em seus cavalos quase até a morte só para alcançá-los. O cabelo de Roma começou a ficar verde. Da última vez, Draco lidou com eles. Desta vez, quero ver se posso usar suas almas para meus experimentos. Acontece que estou precisando de alguns recipientes novos com emoções contaminadas para promover minhas artes místicas. O grupo compartilhou um olhar e assentiu. O pedido de Roma não foi um problema, pois de qualquer maneira elas precisariam lidar com os cavaleiros. O objetivo deste andar era evitar ser capturado, mas não havia solução mais simples do que fugir. O mesmo que Draco usou nos 2 andares anteriores. Como tal, Draco simplesmente pisou forte e a carruagem inteira quebrou com um só golpe. Os cavalos que o puxavam continuaram avançando. A liberação repentina do peso aumentou sua velocidade por alguns segundos antes que as amarras os forçassem a cair, quebrando todos os seus ossos e contorcendo-os em formas terríveis que dariam pesadelos a qualquer um. Picari acenou com a mão e curou os cavalos devido à dor no coração, mas os outros ignoraram os animais mesmo quando conseguiram se levantar tremendo e sair correndo. Em vez disso, eles ficaram para trás quando Roma deu um passo à frente, todo o seu corpo coberto por um brilho verde. Ela começou a cantar naquela língua estranha que Draco e Eva anteriormente não conseguiam entender, mas agora conseguiam. Draco entendeu graças ao fato de que ele estava agora no rank 3 e havia levado sua própria herança mística de Roma um pouco mais longe, enquanto Eva usou sua telepatia para entender os pensamentos de Roma. Pelo comando do controlador místico, todos os espíritos e almas estão sob minha alçada. Criaturas do etéreo, arranquem os recipientes dos meus inimigos, açoitem, torturam, e viscerem-nos até que sofram os espasmos da dor antes de apresentá-los a mim, sua rainha. As costas de Roma estavam voltadas para o grupo, mas todos podiam ver sua expressão distorcida, cheia de crueldade e maldade incomparáveis. Zayn, Draco e Eva não puderam deixar de trocar um olhar e ver a mudez no rosto um do outro. Era tarde demais para tirar Roma do caminho das artes místicas. Sentimos falta da garota doce e inocente que era tímida e também muito benevolente. A luz verde convergiu para os ciganos. Os cavaleiros que apareceram no caminho cercaram rapidamente o grupo. O cavaleiro líder que foi massacrado por Draco como um cachorro parecia muito bem aqui, e seu rosto também estava cheio de crueldade e sede de sangue. Depois de massacrar uma aldeia inteira, estuprar as mulheres e queimar as crianças, eles caíram na depravação há muito tempo. Na verdade, se não fosse pelos atos vis anteriores, como o grupo de Draco teria ganhado tempo para montar alguns cavalos em uma carruagem e ganhar tanta vantagem. Mesmo sendo temporários, os olhos de Roma se encheram de raiva quando ela sentiu as emoções dos cavaleiros. Ela tinha acabado de se conectar consigo mesma dançando com aqueles aldeões, abrindo seu coração para eles e sua família ao mesmo tempo. Se você fosse matá-los, então apenas mate-os, porque torturá-los se você não teria uso para suas energias negativas acumuladas. Pensando assim, Roma injetou mais prana em seu gesso e os cavaleiros de repente começaram a gritar. Alguns, vindos de trás, agarraram a cabeça e caíram ao lado dos cavalos, rolando sobre o grupo enquanto lamentavam como homens condenados ao inferno. Isso chocou os outros cavaleiros quando seus olhos vermelhos começaram a clarear e a sanidade voltou para eles. Lembrando-se de suas ações profanas, os rostos dos cavaleiros empalideceram. Eles traíram seu próprio credo num momento de paixão, mas tiveram pouco tempo para se arrepender de suas ações, diante de um perigo mortal. Mais e mais cavaleiros agarraram a cabeça e começaram a gritar como se alguém estivesse perfurando suas mentes. Logo, apenas o cavaleiro líder sobrou. Ele tinha uma careta pesada no rosto,
mas ainda era capaz de resistir um pouco ao poder de Roma. Moça, viu? Que tipo de feitiçaria maligna é essa? Liberte-me rapidamente e os meus homens, e prometemos deixá-la manter sua castidade após a morte. Caso contrário, devastaremos você e as outras prostitutas atrás de você enquanto o sujeito impotente observa. Ele rugiu de raiva e avançou com seu cavalo para atacar Roma. A expressão de Cari escureceu quando Zaine ergueram as sobrancelhas. O leve sorriso de Draco desapareceu quando ele mostrou um sorriso sombrio que causaria arrepios em qualquer um. No entanto, as suas reações empalideceram em comparação com as dos ciganos, cujo rosto se contorceu de extrema fúria. Como você ousa falar da minha família dessa forma? Ela gritou quando as almas dos outros cavaleiros que haviam sido lentamente torturados foram arrancadas à força de seus corpos de uma só vez. O líder dos cavaleiros empalideceu e interrompeu seu ataque enquanto observava os corpos espirituais semi-etéreos de seus homens correrem para o lado de Roma, comprimindo-se em coisas semelhantes a urbes antes de se condensarem ainda mais. Quando todas as almas se reuniram, Roma moldou-as na forma de um chicote. Ela então atacou o cavaleiro líder que estava tentando fazer seu cavalo se virar para que ele pudesse fugir, horrorizado com a visão profana diante de seus olhos. No entanto, depois de irritar uma bruxa com esse acordo, ele realmente achou que seria capaz de sair impune. Como poderia haver uma coisa tão boa neste mundo? O chicote que Roma criou logo pegou e chicoteou seu corpo. Ele foi arrastado do cavalo e caiu no chão. O animal agradecia aos seus ancestrais que hoje não seria dia de reencontro e continuou a fugir para longe porque estava assustado. O rosto do cavaleiro líder empalideceu ainda mais enquanto seu coração se encheu de desespero. Roma o arrastou de volta até que ele estivesse bem diante do grupo, onde Draco avançou e pisou em sua cabeça. Ele então se inclinou e olhou nos olhos azuis do sujeito com seus próprios olhos vermelhos sangue. Oh, viole minhas esposas enquanto eu assisto impotentemente, hein? Houve alguém que uma vez tentou isso no meu passado. Seu destino atual é pior que a morte. Acho que já é hora de fazermos o mesmo com você, hein? Draco então cortou os braços e as pernas do sujeito, rasgando exatamente como Ros, o líder dos bandidos de antes. Ele fez questão de cauterizar a ferida para não sangrar até a morte ainda. Ele então recuou e deixou o palco para quem estava mais furioso, Roma. Ela então sorriu friamente e estalou o chicote, antes de atacar o sujeito. Seus gritos agonizantes por ter seus braços decepados já haviam sido severos, mas seus olhos se arregalaram quando ele soltou um grito profano que arrepiaria até mesmo os mortos-vivos quando aquele chicote o acertasse. Afinal, o que Roma impressionava não era o corpo, mas a alma. Para entender a gravidade da dor, era como ter uma haste cilíndrica em brasas sendo empurrada pela uretra, mas vezes 10. Roma não parou, ela o chicoteou lenta e poderosamente, permitindo-lhe digerir toda a extensão da dor que estava sendo infligida a ele antes de adicionar mais por cima. Draco e Eva observaram com expressões interessadas, percebendo que Roma parecia ter um talento natural para esse tipo de tortura. Ela era ainda melhor que eles, a dupla maligna. Droga, eles deveriam tê-la chamado para causar um pouco dessa doce dor ao idiota local naquela época. Com o estado em que se encontrava agora, apenas tocá-lo da maneira errada poderia apagar sua alma do mundo. Zaine também observava com prazer, absorvendo secretamente algumas das emoções negativas liberadas pelo sujeito para fortalecer suas habilidades psíquicas. Isso não prejudicaria o tipo de estado negativo, agonizante que Roma queria que sua alma estivesse, e foi por isso que ela fez isso. Draco não precisava mais absorver energia negativa para se refrescar, pois ele já havia alcançado o domínio preliminar de sua linhagem ao alcançar o rank 3. O rank 4 e além faria com que ele e Eva atingissem o domínio real, antes que qualquer coisa além disso entrasse. Ikari estava surpreendentemente calma enquanto observava friamente a cena. Ela era gentil, sim, mas isso era para os inocentes. Sua antiga falha de ser gentil com todos, até mesmo com seus inimigos, foi removida por Draco quando ele a treinou. Roma chicoteou o sujeito durante 3 dias e 3 noites, enquanto o resto da família continuava a assistir. Eventualmente, a alma do sujeito desmoronou e se transformou em um recipiente irracional que era negro como a noite, cheio de energia negativa sem fim. Draco e Zaine engoliram em seco, pois sentiam que se ousassem absorver isso, seus cérebros poderiam explodir. Eva sentiu uma necessidade de limpar aquela alma,
mas a suprimiu, enquanto Ikari também sentiu um intenso desgosto. Roma rapidamente armazenou a alma, percebendo que suas ondas de energia negativa afetavam a realidade e trariam infortúnios para quem estivesse muito próximo dela. Com o líder dos cavaleiros morto, o chão se transformou em uma paisagem branca como se alguém tivesse sugado toda a cor dele, e o grupo viu a tela de sucesso. Parabéns por completar. Terceiro andar da Torre da Babilônia. Tempo decorrido, 72:45:05. Objetivos concluídos, todos avaliação, ex mais recompensa, 6.700 pontos de pontuação. Recompensa de seleção de tesouro, alto grau bronze. Como esperado, eles obtiveram uma boa recompensa ao usar o caminho destrutivo como de costume. Na verdade, se o tempo deles tivesse sido menor, sua pontuação teria aumentado um pouco, mas com o número de pontos ainda restantes, Draco não se sentiu magoado. Cada andar tinha um limite de pontos de pontuação. A torre não permitiria que os seus participantes chegassem e de repente marcassem 1.000.000 de pontos, mesmo que seguissem o esquema de pontuação. Na verdade, a presença de um esquema de pontuação significava, em primeiro lugar, que havia um máximo que se poderia alcançar. O andar 1 tinha um total de 5.000 pontos para distribuir, dos quais Draco conseguiu ganhar 4.500. Para o andar 2 foram 6.000, dos quais Draco conseguiu 5.400. O andar 3 teve 7.000 pontos, dos quais faltavam apenas 300 pontos. O limite total de pontos de cada andar foi aumentado em 1.000 pontos, então quanto melhor alguém superasse, mais eles poderiam conseguir. Para Gavin e companhia estarem no 71º andar, mas terem apenas um pouco acima de 100.000 pontos, significava que eles mal tinham uma média de 1.000 a 1.300 pontos em cada andar. Sério, eles eram um lixo, mas ousaram vir pregar para ele. Draco voltou para o castelo, enquanto suas esposas foram enviadas de volta para o universo interno. Ele então percebeu que agora tinha 2 seleções de alto bronze, mas não planejava usar nenhuma delas ainda. Ele pretendia negociar tudo o que pudesse com os outros participantes da torre, onde as coisas que eles não conseguissem para ele ou outras coisas que fossem úteis no depósito da torre seriam resgatadas por ele mesmo em massa quando estivesse pronto. Essa foi a melhor maneira de manipular a torre e lucrar ao máximo com esta missão única. Draco verificou a classificação do terceiro andar, que foi atualizada automaticamente. Primeiro, Draco Morningstar, 6.700 pontos. Segundo, Gavin, 1.239 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 1.204 pontos. Quarto, James Luster, 1.167 pontos. Quinto, Mandingo, 965 pontos. Sexto, Filho de Deus, 944 pontos. Sétimo, Lorde das Trevas, 921 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 909 pontos. Nono, Eleanor, 887 pontos. Décimo, Mackenser, 863 pontos. Os lábios de Draco se curvaram em um leve sorriso. Embora a lacuna não parecesse tão grande nos andares anteriores, era ainda maior agora do que antes. Ele se perguntou se os 3 primeiros já haviam tossido sangue, especialmente aquele cara, James Luster. Ele provavelmente estava orando todos os dias para que Draco morresse no chão ou ficasse tão gravemente ferido que não pudesse continuar. Mas como isso poderia ser possível quando Draco conhecia o conteúdo geral do objetivo e cenário de cada andar até o andar 69? Ele então verificou sua posição geral e viu que havia subido para o 567º lugar com um total bruto de 16.600 pontos. Parecia que o número de lugares que ele saltou havia diminuído, mas tudo bem. Afinal, os verdadeiros talentos tinham classificações mais altas e seus pontos não eram pequenos. Porém, enquanto essa tendência continuasse, Draco logo os ultrapassaria. E o cruel L decidiu começar a caminhar em direção a esse dia. Como tal, ele não se preocupou em sair de seu castelo nem nada para verificar as vendas. Afinal, apenas 3 dias se passaram desde que ele colocou mais de 100 itens lendários lá. Ele até definiu uma função de leilão caso 2 pessoas estivessem competindo pela mesma coisa, dando-lhes um período de tempo para resgatar itens. Draco queria que eles usassem esse tempo para tentar superar o lance da outra parte. O melhor era deixar refogar com o tempo para que o molho ficasse saboroso na hora do consumo. Como tal,
Draco desapareceu imediatamente enquanto ia para o quarto andar para continuar sua subida. Desta vez, eles apareceram em uma cidade bastante grande. Sua pessoa usava uma capa que cobria todo o seu corpo, e suas mulheres também estavam cobertas da cabeça aos pés. Apenas Zayn e Kari tiveram dificuldades, pois suas capas não conseguiam esconder as grandes saliências na frente e nas costas. Qualquer um que olhasse para eles saberia que eram bebês com enormes bens, mas isso ainda não era um problema. Draco então descobriu que eles estavam em um beco diante de um grande pôster de procurado que mostrava retratos dele e das quatro belezas. As interpretações foram mesquinhas, e Draco quase chicoteou seu membro para bater nas garotas devido ao quão sexy elas pareciam no desenho. Então sua mente clicou e percebeu que o verdadeiro negócio estava bem ao lado dele. Com um sorriso lascivo, ele arrastou todos para o universo interior e os encheu de amor, carinho e do suco divino da vida. Quando voltaram, as senhoras mal conseguiam ficar de pé, até mesmo Eva, e seus corpos estavam completamente manchados por alguma substância esbranquiçada enquanto seus rostos estavam vermelhos. Draco, sentindo-se incomparavelmente revigorado, leu o que estava escrito embaixo do cartaz de procurado. Procurado vivo ou morto. Descrição: os seguintes rufiões cometeram um ato vil de maldade, invadindo sua própria aldeia natal, matando, saqueando e estuprando o adorável pequeno povoado cheio de amor. Condição: o macho pode ser trazido morto, mas as fêmeas devem ser trazidas vivas e ilesas. Recompensa: 1.000.000 de peças de ouro. Ao ver isso, o sorriso de Draco se transformou em um sorriso malicioso. Então, eles os incriminaram pelas ações dos cavaleiros, hein? Que realmente divertido. Não só isso, eles exigiram que ele morresse, mas que suas esposas estivessem vivas. Ei, eles não tinham vergonha? Eles achavam que alguém seria enganado sobre as verdadeiras intenções daqueles que emitiram isso. Afinal, só de olhar para o pôster fez Draco, um incubus em todos os sentidos da palavra, querer sacar seu pau e espancá-lo em público. Como poderia qualquer homem inferior resistir a essa tentação? Era provável que muitos desses cartazes tivessem sido rasgados há muito tempo e usados como materiais por companheiros sedentos. Caramba, quem quer que tenha emitido esta recompensa provavelmente estava esperando dia e noite por qualquer notícia, sonhando com o dia em que as quatro belezas poderiam ser trazidas a ele para que ele pudesse aproveitá-las para si mesmo. Muito ruim. Pena que as quatro belezas sozinhas fossem fortes o suficiente para virar este mundo de cabeça para baixo. Sem mencionar o próprio Draco, que nunca permitiria que alguém tocasse seus bebês sem o consentimento coletivo. Sendo assim, Draco conferiu os detalhes deste andar com um sorriso no rosto. O quarto andar, missão divina. Descrição: depois de escapar da matança de Ironwood, você conseguiu fugir para o lado oeste da província de Carva. A Casa Nobre de Carva colocou um aviso de procurado na sua cabeça e incriminou pelos crimes. Evite a captura enquanto estiver em Terrence Town por 7 dias. Limitação 1. Seus equipamentos/habilidades/feitiços/habilidades anteriores foram selados. Limitação 2. Você foi redefinido para o nível 1. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Disposição 3. Os inimigos são mais fáceis de matar. Disposição 4. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensa de nível bronze. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.